Você já se perguntou por que algumas igrejas parecem mais focadas em prosperidade financeira do que na verdadeira mensagem de Cristo? Ou talvez já tenha notado que, em alguns templos, a graça e a misericórdia são deixadas de lado, dando espaço a uma atmosfera de medo e condenação? O que será que está por trás dessas realidades que, infelizmente, têm se tornado mais comuns nas igrejas de hoje? Neste vídeo, vamos explorar 10 tipos de igrejas que você deve evitar, se deseja viver uma fé genuína e conectada aos ensinamentos bíblicos. Em cada um desses casos, é importante entender que a verdadeira adoração e a salvação não podem ser trocadas por entretenimento, legalismo ou distorções doutrinárias. Vamos refletir sobre como podemos identificar esses perigos, com base nas Escrituras, e o que Deus nos ensina sobre a verdadeira igreja. Então, prepare-se para uma jornada que vai abrir seus olhos para as realidades espirituais que podem estar presentes em lugares onde, aparentemente, o nome de Cristo é exaltado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com amigos que precisam ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos profundos sobre espiritualidade e a Palavra de Deus. 1. A Igreja do Evangelho da Prosperidade. Evangelho da Prosperidade é uma das distorções mais conhecidas no cenário cristão atual. Este movimento foca em uma mensagem que parece prometer riquezas e sucesso material como sinais de bênçãos divinas. Infelizmente, ele desvia completamente do verdadeiro ensinamento de Cristo sobre a cruz, sofrimento e humildade. Jesus nunca prometeu que seus seguidores viveriam em abundância financeira neste mundo. Pelo contrário, ele alertou que o verdadeiro discípulo seria aquele que tomasse sua cruz e seguisse seu exemplo de sofrimento e sacrifício. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra nos lembra que buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco do cristão deve estar no reino eterno, e não em riquezas temporais. Infelizmente, muitas igrejas que pregam esse evangelho têm se tornado mais lugares de promoção pessoal e financeira do que de verdadeira adoração. Elas ensinam que a fé é uma moeda de troca para se obter prosperidade, em vez de ensinar o discipulado, a humildade e o amor ao próximo. O perigo aqui é claro. Essa doutrina não apenas distorce a mensagem bíblica, mas também cria uma falsa esperança em um evangelho que não existe na Escritura. 2. A Igreja do Medo e da Condenação. Em muitas igrejas, a salvação é apresentada como algo que depende exclusivamente do medo e da condenação. A pregação é muitas vezes dominada por uma atmosfera de terror, onde os fiéis são constantemente lembrados de seus pecados e das consequências eternas de suas falhas. O foco, nesse caso, deixa de ser a graça de Deus e o perdão de Cristo, para se tornar um alerta constante sobre o inferno e a perdição. No entanto, a Bíblia nos ensina que, apesar da justiça de Deus, Ele também é rico em misericórdia. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7, o apóstolo Paulo escreve: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa igreja que impõe um peso excessivo de condenação pode gerar um afastamento da verdadeira confiança em Deus. Ao invés de levar os fiéis à busca por uma vida transformada pelo Espírito, ela pode facilmente desencorajar e afastar as pessoas da verdadeira relação com Cristo, que é baseada na graça e no perdão. 3. A Igreja do Entretenimento. Hoje, em muitas congregações, o culto tem se transformado em um grande espetáculo, mais parecido com um show do que com um momento de adoração genuína. A música, as luzes, os vídeos e outros elementos visuais podem ser deslumbrantes, mas muitas vezes se tornam o foco em vez da palavra de Deus. A adoração verdadeira, segundo a Bíblia, deve ser centrada em Cristo, não naquilo que atrai o olhar ou os sentimentos das pessoas. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus nos ensina: Deus é Espírito,
e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O que isso significa é que nossa adoração deve ser uma expressão sincera do nosso coração e não uma busca por entretenimento ou prazer sensorial. Igrejas que colocam mais ênfase no show do culto do que no ensino bíblico e na adoração genuína estão se desviando do propósito que Deus tem para a sua igreja. 4. A igreja dos falsos profetas, em uma era de desinformação e busca incessante por sensações. Muitos se levantam em nome de Deus, mas com intenções distorcidas. Os falsos profetas têm se infiltrado nas igrejas, criando uma falsa imagem de autoridade espiritual para manipular as massas em seu próprio benefício. Eles não estão comprometidos com a verdade bíblica, mas com o poder pessoal e o controle sobre os outros. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos alerta: Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa advertência é clara. Falsos profetas não necessariamente se apresentam de maneira óbvia. Eles muitas vezes falam palavras de sabedoria, usam versículos bíblicos fora de contexto e até realizam sinais e prodígios para conquistar a confiança dos fiéis. Mas, por dentro, são movidos pela ganância e pela busca pelo poder. O perigo dessa igreja é que ela leva os membros a se afastarem da verdadeira sabedoria que vem das Escrituras e a se submeterem a lideranças que não possuem compromisso com a palavra de Deus, mas sim com seus próprios interesses. 5. A igreja do legalismo extremo. Enquanto algumas igrejas abandonam a doutrina bíblica por completo, outras a distorcem com o peso de regras humanas e rituais vazios. A igreja do legalismo extremo coloca uma série de regras não bíblicas sobre os fiéis, como se a salvação dependesse de cumprir uma lista interminável de exigências. Este tipo de igreja se foca mais no comportamento externo do que no coração e na verdadeira transformação interna proporcionada pela graça de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo nos lembra: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estai, pois, firmes, e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. O legalismo desvia a atenção do poder transformador, da graça de Deus, substituindo-o por um conjunto de regras humanas que, embora muitas vezes pareçam corretas, não têm poder para salvar ou transformar. Ao invés de promover liberdade em Cristo, o legalismo cria um sistema de culpa e de works righteousness, onde os fiéis se sentem constantemente em dívida com Deus, sem nunca poderem alcançar a verdadeira paz. 6. A igreja fria e sem vida. Em algumas comunidades, a presença do Espírito Santo parece ter sido substituída por uma rotina vazia de tradições e práticas religiosas, sem significado real. A adoração torna-se mecânica, sem emoção ou conexão genuína com Deus. A palavra de Deus é pregada de forma fria, como se fosse apenas um ritual, sem tocar o coração ou transformar a vida das pessoas. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, o Senhor faz uma advertência à igreja de Laodiceia, dizendo: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Deus não deseja uma adoração morna. Ele quer uma relação viva e fervorosa com seu povo, onde o amor e a paixão por ele guiem nossas ações e nossa fé. Igrejas que se tornaram frias e sem vida não só falham em impactar o mundo ao seu redor, mas também afastam os fiéis de uma vida abundante em Cristo. 7. A igreja das heresias modernas. Em nosso tempo, muitos têm distorcido as verdades bíblicas para se alinharem com ideologias populares, muitas vezes colocando em risco a verdadeira fé cristã. As heresias modernas são ensinamentos que se afastam dos princípios claros da palavra de Deus, muitas vezes para agradar a sociedade ou para promover uma visão de mundo secular, em vez de bíblica. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo alerta: Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e desviar-se-ão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A heresia muitas vezes se apresenta de maneira atraente, oferecendo soluções,
fáceis e agradáveis, mas sem o poder de transformação da verdade bíblica. A igreja que abraça essas heresias não está mais representando Cristo, mas distorcendo seu evangelho para agradar aos homens. 8. A igreja do pode tudo. A ideia de uma igreja onde não há qualquer distinção entre o santo e o profano tem ganhado força em algumas denominações. Nesse tipo de igreja, a moralidade cristã é relativizada e os padrões bíblicos de santidade e pureza são abandonados em favor de uma abordagem mais permissiva. A ideia é que em Cristo tudo é permitido, sem a necessidade de uma transformação real da vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo desafia essa mentalidade ao questionar: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? A graça de Deus nunca foi um convite para viver de qualquer maneira, mas sim para ser transformado e santificado por Ele. A igreja que prega que pode tudo desconsidera os padrões de santidade que a Bíblia exige de todos os cristãos. Ela enfraquece o impacto da graça ao usá-la como uma justificativa para comportamentos que desonram a Deus. 9. A igreja controlada por homens, não por Deus. Em algumas igrejas, a liderança se torna centralizada em torno de uma pessoa ou grupo que controla todas as decisões, em vez de seguir a orientação de Deus. Esses líderes podem ser carismáticos e manipuladores, colocando sua própria vontade acima da direção divina. A verdadeira liderança na igreja deve ser servidora e guiada pelo Espírito Santo, não pela ambição humana. Em Mateus, capítulo 20, versículo 25, Jesus diz: Sabeis que os príncipes das nações as dominam, e os que têm poder sobre elas são chamados de benfeitores. Mas entre vós não será assim. A liderança cristã deve ser marcada pela humildade e serviço, não pelo autoritarismo ou pela busca incessante por poder. Quando uma igreja é dominada por líderes humanos que priorizam o controle sobre a obediência a Deus, ela perde seu verdadeiro propósito. A igreja deve ser dirigida por Cristo, com líderes que apenas servem como instrumentos do seu propósito. Esse tipo de igreja cria um ambiente onde os membros não têm liberdade para crescer espiritualmente por si mesmos. Eles se tornam dependentes de líderes humanos, em vez de buscar a orientação direta de Deus, tornando a comunidade espiritualmente estagnada. 10. A igreja que prega outro evangelho, finalmente, a igreja que, intencionalmente ou não, prega um evangelho que não é o de Cristo. Essa é talvez uma das mais graves distorções, pois coloca em risco a própria essência da fé cristã. Quando a mensagem de salvação por graça, mediante a fé, é substituída por ideologias humanas, filosofias ou qualquer tipo de ensino que não esteja em conformidade com a palavra de Deus, temos um verdadeiro problema. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: Admiro-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A verdade do evangelho é simples. Somos salvos pela graça de Deus, não pelas obras ou pelo cumprimento de regras humanas. Quando uma igreja começa a pregar um outro evangelho, seja ele baseado em regras religiosas, doutrinas distorcidas ou conceitos que não encontram respaldo nas Escrituras, ela coloca em risco a salvação de seus membros. O Evangelho de Cristo não pode ser alterado ou misturado com ideologias humanas, sem que perca sua essência. Essas igrejas criam um caminho escorregadio para os fiéis, que podem ser facilmente desviados e afastados da verdade que liberta e transforma. O Evangelho de Cristo é imutável, e qualquer modificação nele representa uma apostasia. É essencial que, como cristãos, busquemos sempre uma igreja que preze pela fidelidade à palavra de Deus e que viva em conformidade com os princípios bíblicos. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que não se desvia do evangelho puro, que prega a graça e a salvação através de Jesus, e que se dedica a servir a Deus e ao próximo com humildade. A jornada cristã não é fácil, e muitas vezes nos deparamos com lugares e doutrinas que podem nos desviar do caminho correto. Mas
Ao conhecermos as Escrituras e nos mantivermos fiéis à verdade, podemos discernir onde Deus quer nos colocar e quais comunidades irão nos ajudar a crescer espiritualmente. Se você deseja viver a verdadeira fé em Cristo, é fundamental estar atento às mensagens que você recebe e escolher se unir a uma comunidade que pregue e viva o Evangelho genuíno. Lembre-se sempre de que a igreja é o corpo de Cristo, e ela deve ser marcada pela fidelidade a Ele, pela adoração em espírito e em verdade, e pela prática do amor e da justiça divina. Deixe nos comentários se você conhece ou está em uma igreja assim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.